Um gesto de amor pode mudar tudo. 4 horas e 23 minutos. Foi o tempo exato entre o momento em que minha esposa Ana me ofereceu seu assento na janela, dizendo: "Você precisa descansar, amor", e o instante em que nosso avião se partiu em pleno ar, transformando sua gentileza na linha tênue entre minha vida e sua morte. Um simples ato de carinho, uma decisão banal tomada em segundos, definiu quem sobreviveria e quem não veria o nascer do próximo dia. Se esta história já está tocando você, peço que se inscreva no canal. Compartilhar relatos como este não traz Ana de volta, mas ajuda a manter viva sua memória e lembra a todos sobre o poder transformador de pequenos gestos de amor. Sua inscrição nos incentiva a continuar trazendo estas histórias que, por mais dolorosas que sejam, carregam lições profundas sobre vida, morte e os frágeis fios que conectam nossos destinos. Meu nome é Marcos Oliveira, tenho 42 anos e sou engenheiro civil. Trabalho com projetos de infraestrutura que frequentemente exigem viagens pelo Brasil. Em julho de 2017, Ana e eu embarcamos no voo 745 da Transcontinental Airlines, de Manaus para São Paulo. Era uma viagem pessoal, uma raridade, já que eu geralmente viajava sozinho a trabalho. Havíamos passado uma semana maravilhosa na Amazônia, comemorando 10 anos de casamento. Ana estava radiante naquele dia, falando sobre os planos para nosso futuro, sobre a casa que estávamos construindo, sobre a possibilidade de finalmente termos um filho. Aos 38 anos, ela era professora universitária, pesquisadora em biologia marinha, uma mulher brilhante cujo sorriso iluminava todos os ambientes que frequentava. Nosso embarque estava marcado para as 15h40. Chegamos ao aeroporto internacional de Manaus com antecedência, passamos pelo check-in sem problemas e aproveitamos para almoçar no saguão principal. Ana estava animada com as fotos que havíamos tirado durante a viagem, especialmente aquelas em nosso passeio de barco pelo Rio Negro, onde vimos botos cor-de-rosa e até nadamos em algumas áreas seguras. Enquanto esperávamos no portão de embarque, ela se inclinou sobre meu ombro e sussurrou: "Este foi o melhor aniversário de casamento da minha vida." Não sabia então que seria também o último. O embarque começou pontualmente. Entramos na aeronave. Um Airbus A320 com capacidade para 174 passageiros. Naquele dia, o voo estava quase lotado, com aproximadamente 168 pessoas a bordo. Localizamos nossos assentos, 14E e 14F, um no corredor e outro na janela, com o assento do meio vazio, um pequeno luxo em voos comerciais. Ana sentou-se na janela, seu lugar preferido, enquanto eu fiquei com o corredor. Era uma tarde ensolarada em Manaus, com algumas nuvens esparsas, temperatura de 32 graus. Um dia perfeito para voar. Durante a decolagem, Ana segurou minha mão como sempre fazia. Era um pequeno ritual nosso desde o início do relacionamento. Ela, tão racional e científica em seu trabalho, mantinha esse toque de superstição que achava encantador. Para afastar o azar e garantir que sempre voltaremos para casa, dizia. A aeronave decolou suavemente, ganhando altitude sobre a imensidão verde da floresta amazônica. O capitão anunciou que nosso tempo estimado de voo seria de 4 horas, com chegada prevista em Guarulhos às 19h50. O clima estava favorável, com apenas algumas áreas de turbulência moderada previstas durante o trajeto. Cerca de 1 hora após a decolagem, quando o serviço de bordo começou, notei que estava com dificuldade para relaxar. Havia passado a noite anterior praticamente em claro devido a uma enxaqueca e o cansaço agora cobrava seu preço. Tentei me ajustar no assento do corredor, mas o movimento constante dos passageiros e da tripulação pelo corredor tornava difícil qualquer cochilo. Ana percebeu meu desconforto. "Você não dormiu nada ontem", comentou preocupada. "Por que não trocamos de lugar? Na janela você pode se apoiar e descansar melhor." Recusei inicialmente, sabendo o quanto ela gostava da vista. "Não se preocupe, já vi muito verde e nuvens na minha vida", brincou ela. "Preciso revisar alguns artigos mesmo, e no corredor tenho mais espaço para trabalhar." Após alguma insistência, aceitei a oferta. Trocamos de lugar com cuidado para não incomodar os outros passageiros.
Ana me deu um beijo leve na testa quando me acomodei na janela. Agora descanse. Tenho que cuidar do meu homem cansado, sorriu ela. Foi seu último sorriso para mim. Ajustei a poltrona, me acomodei contra a janela e, embalado pelo ruído branco dos motores, adormeci rapidamente. O sono foi minha salvação e, paradoxalmente, a condenação de Ana. Dormi profundamente como não fazia há dias. Não senti as primeiras turbulências que, segundo relatos posteriores, começaram aproximadamente 2h30 após a decolagem. Não ouvi o primeiro anúncio do piloto, pedindo que todos retornassem aos seus lugares e afivelassem os cintos. Estava completamente alheio quando os primeiros sinais de problema se manifestaram. Quando o avião entrou em uma célula de tempestade não prevista nas cartas meteorológicas. Só fui arrancado do sono por uma violenta sacudida, tão forte que minha cabeça bateu contra a parede da cabine. Acordei desorientado, o coração disparado, sem entender inicialmente o que estava acontecendo. Ana segurava meu braço com força, seu rosto uma máscara de tensão. O que houve? Consegui perguntar enquanto o avião sacolejava brutalmente. Turbulência forte, respondeu ela, tentando manter a calma. O piloto disse que devemos manter os cintos apertados. Olhei pela janela, mas só conseguia ver escuridão e um ocasional clarão de relâmpagos. A turbulência piorou rapidamente. Objetos começaram a cair dos compartimentos superiores. Uma mala atingiu um passageiro algumas fileiras à frente. Gritos de pânico se espalhavam pela cabine. Os comissários de bordo, que antes tentavam acalmar os passageiros, agora estavam afivelados em seus próprios assentos, rostos tensos. O avião caiu subitamente, como se o chão tivesse desaparecido, provocando aquela sensação terrível de estômago na garganta. O piloto voltou a falar, sua voz agora visivelmente tensa. Senhoras e senhores, estamos enfrentando condições meteorológicas severas. Por favor, permaneçam em seus assentos com os cintos afivelados. A tripulação de cabine deve se preparar para pouso de emergência. Ana apertou minha mão com mais força. Tentei tranquilizá-la, dizendo que turbulências eram comuns, que os aviões modernos eram projetados para suportá-las. Mas no fundo eu também estava apavorado. Olhei novamente pela janela, e o que vi congelou meu sangue. A asa da aeronave estava visivelmente flexionando mais do que parecia normal, e algo que se assemelhava a uma rachadura começava a se formar. O que aconteceu nos próximos 47 segundos permanecerá para sempre gravado na minha memória, embora parte de mim desejasse poder apagá-los completamente. Houve um som metálico agudo, como se a própria estrutura do avião estivesse gritando. A cabine despressurizou subitamente. As máscaras de oxigênio caíram. Houve um instante de silêncio surreal, como se o tempo tivesse pausado, e então o caos absoluto. A aeronave literalmente começou a se partir. A seção onde estávamos foi separada do resto do avião com um estrondo ensurdecedor. A descompressão explosiva sugou objetos e, horrivelmente, pessoas para fora. A temperatura caiu instantaneamente. O ar ficou tão rarefeito que mal conseguia respirar. O rugido do vento era ensurdecedor. Tanaceitu! Ana foi arrancada do assento ao meu lado quando o corredor literalmente se abriu. Seu cinto havia se rompido com o impacto inicial. Em um reflexo desesperado, consegui agarrar sua mão. Nossos olhos se encontraram por um segundo eterno. Havia terror em seu olhar, mas também, de alguma forma, aceitação. Seus lábios se moveram. Não pude ouvir suas palavras no caos, mas consegui ler. Te amo. Então sua mão escorregou da minha, e ela se foi. Se você está acompanhando esta história, por favor, considere se inscrever no canal. Compartilhar relatos como este, por mais dolorosos que sejam, pode ajudar outras pessoas que passaram por traumas semelhantes a se sentirem menos sozinhas em seu luto. O que me aconteceu a seguir é um borrão confuso. Lembro-me de estar caindo dentro do que restava de nossa seção da aeronave. Lembro-me do frio cortante, do ar rarefeito, da sensação de que iria desmaiar a qualquer momento. A peça da fuselagem onde eu estava, ainda preso pelo cinto ao meu assento junto à janela,
girava incontrolavelmente. Pessoas gritavam, objetos voavam, o vento rugia. Eu havia perdido Ana. Minha esposa tinha desaparecido no céu, arrancada de mim em um segundo impensável. Entrei em um estado de choque tão profundo que, paradoxalmente, uma calma estranha me envolveu. Estava certo de que morreria também. Era apenas uma questão de segundos. Fechei os olhos e esperei o impacto final. Mas o impacto não veio como esperado. A seção da aeronave onde eu estava, basicamente algumas fileiras de assentos ainda conectadas a um pedaço da fuselagem, caiu sobre uma área de floresta densa. As árvores altas absorveram parcialmente o impacto, desacelerando nossa queda. Ainda assim, quando finalmente atingimos o solo, a colisão foi violenta o suficiente para arrancar assentos de suas fixações, quebrar ossos e encerrar vidas. Fui arremessado para a frente, meu cinto de segurança cortando fundo em minha cintura, minha cabeça atingindo o assento à frente. Por alguns momentos, tudo ficou escuro. Quando voltei à consciência, o silêncio foi a primeira coisa que notei. Um silêncio opressivo após tanto caos. Abri os olhos para uma cena surreal. Estava ainda preso ao meu assento, mas o assento estava agora no chão da floresta, entre folhagens e troncos quebrados. Ao meu redor, destroços se espalhavam por dezenas de metros. E corpos imóveis em posições impossíveis. Alguns ainda presos aos assentos, outros arremessados para longe pelos impactos. Meu corpo inteiro doía. Meu braço esquerdo estava claramente quebrado, dobrado em um ângulo antinatural. Sentia um líquido quente escorrendo pelo rosto, sangue de um corte profundo na testa. Minhas costelas protestavam a cada respiração, mas estava vivo, inexplicavelmente, impossivelmente vivo. Com dificuldade, desafivelar o cinto. Tentei me levantar, mas minha perna direita cedeu sob meu peso. O tornozelo estava quebrado ou severamente torcido. Arrastei-me entre os destroços, chamando, procurando outros sobreviventes. Tem alguém aí? Alguém consegue me ouvir? Minha voz soava estranha, abafada, como se estivesse chegando de muito longe. Talvez fosse o trauma, talvez danos aos meus ouvidos pela descompressão. Encontrei uma mulher ainda presa ao seu assento, inconsciente, mas respirando. Mais adiante, um homem gemia tentando se liberar do cinto. Uma criança chorava em algum lugar que não conseguia localizar. Havia sobreviventes, não muitos, mas havia. Não estava sozinho naquele inferno verde. Usei meu treinamento básico em primeiros socorros para fazer o que podia pelos feridos. Improvisei talas com pedaços dos destroços, estanquei sangramentos com pedaços de roupa. Reuni os sobreviventes em um pequeno espaço aberto, onde teríamos mais chances de ser avistados por equipes de resgate. Éramos 8 no total, de diferentes seções do avião que haviam caído na mesma área geral. 8 de aproximadamente 168 pessoas a bordo. Uma taxa de sobrevivência de menos de 5%. Não sabíamos onde estávamos exatamente, apenas que era algum lugar na vastidão verde entre Manaus e o norte de Mato Grosso. O sol começava a se pôr e a temperatura caía rapidamente. A selva, tão exuberante e acolhedora durante nosso passeio turístico dias antes, agora parecia ameaçadora e alienígena. Sons desconhecidos ecoavam entre as árvores. Insetos gigantescos zumbiam ao nosso redor. E pairando sobre tudo, havia a compreensão devastadora de que Ana não estava entre os sobreviventes, que ela havia sido arrancada da aeronave a quilômetros de altitude, que seu corpo poderia estar em qualquer lugar da imensidão selvagem abaixo de nossa rota de voo. Esta realidade era tão dolorosa que meu cérebro simplesmente se recusava a processá-la completamente. Entrei em um modo automático, focando apenas nas necessidades imediatas. Criar abrigo, encontrar água, tratar os feridos, sinalizar nossa posição. O luto teria que esperar. A noite na floresta foi um pesadelo de dor física, medo e sons inquietantes. Utilizando destroços da aeronave, criamos um abrigo precário. Encontramos algumas garrafas de água nas bagagens espalhadas, racionando-as cuidadosamente. Um dos sobreviventes, Paulo, era médico e ajudou a estabilizar os ferimentos mais graves.
A menina que havia ouvido chorando chamava-se Sofia, tinha apenas 8 anos e viajava com os pais, ambos mortos no impacto. Ela sofreu apenas escoriações leves, um milagre em meio à tragédia. Passei horas segurando sua mão, contando histórias, tentando distraí-la do horror ao nosso redor. Falava mecanicamente, quase em transe, enquanto minha mente alternava entre o instinto de sobrevivência e flashes traumáticos de Ana sendo arrancada de mim. Será que ela havia sentido dor? Teria perdido a consciência rapidamente pela falta de oxigênio? Ou pior, teria permanecido consciente durante toda a queda? Estas perguntas me torturavam mais do que qualquer ferimento físico. O resgate chegou na manhã seguinte. O transponder de emergência da aeronave havia funcionado, permitindo que as equipes de busca localizassem o local principal da queda. Helicópteros sobrevoaram a área logo ao amanhecer. Usamos pedaços metálicos da fuselagem para refletir a luz do sol, criando sinais que foram avistados pelos pilotos. O primeiro helicóptero pousou em uma pequena clareira próxima por volta das 9h40 da manhã. Paramédicos correram em nossa direção. Expressões de choque em seus rostos ao verem o estado dos sobreviventes e dos destroços. Fui retirado em uma maca, meus ferimentos estabilizados. Durante o voo até o hospital mais próximo, em Cuiabá, ouvi os paramédicos conversando sobre a dimensão da tragédia. Nunca vi algo assim, dizia um deles. A aeronave se partiu em pelo menos 4 seções principais no ar. Estão encontrando destroços e corpos espalhados por uma área de mais de 30 km². E então, as palavras que confirmariam meu pior pesadelo. Já recuperaram o corpo de uma mulher que foi ejetada da aeronave antes da queda principal. Encontraram documentos na bolsa dela ainda presa ao corpo. Nome é Ana Oliveira. Ana foi a primeira vítima identificada do desastre do voo 745. Seu corpo foi encontrado a quase 12 quilômetros do local principal da queda, em uma área pantanosa de difícil acesso. Soube depois que ela provavelmente morreu instantaneamente ao ser ejetada, o que me trouxe algum consolo mínimo. Ao menos não sofreu uma queda consciente e aterrorizante. Passei 2 semanas no hospital, tratando múltiplas fraturas, um traumatismo craniano moderado e lacerações diversas. Mas as feridas físicas, por mais dolorosas que fossem, eram insignificantes comparadas à devastação emocional. Havia sobrevivido por acaso, por um capricho do destino, por um ato de gentileza de minha esposa que acabou custando sua vida. A culpa do sobrevivente, como mais tarde aprenderia a ser chamada, me consumia dia e noite. O pensamento era inescapável. Se não tivéssemos trocado de lugar, seria eu no corredor. Eu quem teria sido ejetado, eu quem teria sido a primeira vítima identificada. E Ana estaria viva, apoiada contra a janela, protegida pela estrutura da aeronave durante o impacto com as árvores. Se esta história de perda e sobrevivência está ressoando com você, por favor, inscreva-se no canal. Compartilhar estas experiências pode ajudar outros que enfrentam suas próprias jornadas através do trauma e do luto. A investigação oficial sobre o acidente demorou quase 1 ano para ser concluída. O relatório final apontou como causa primária uma falha estrutural na fuselagem, exacerbada por condições meteorológicas extremas não previstas nas cartas de voo. A aeronave enfrentou uma célula de tempestade anormalmente severa, com correntes de ar ascendentes e descendentes, updrafts e downdrafts, que submeteram a estrutura a forças além de seus limites de projeto. A falha começou na seção central da fuselagem, exatamente onde estávamos sentados, propagando-se rapidamente e causando a ruptura catastrófica da aeronave em pleno voo. De 168 pessoas a bordo, apenas 11 sobreviveram, todos com ferimentos graves. 3 sobreviventes iniciais faleceram posteriormente no hospital, elevando o número final de fatalidades para 160. Eu me tornei parte de uma estatística improvável. Um dos apenas 8 sobreviventes de um dos piores acidentes da aviação civil brasileira. Os meses seguintes foram um borrão de funerais, depoimentos, tratamentos médicos e terapia psicológica intensiva. O corpo de Ana foi liberado após 2 semanas.
Organizei o funeral com a ajuda de nossas famílias, em um estado de entorpecimento emocional que me permitia funcionar apenas mecanicamente. Centenas de pessoas compareceram. Colegas da universidade, alunos, amigos, familiares. Ana era amada por muitos. Sua perda deixou um vazio imenso, não apenas em minha vida, mas na comunidade acadêmica e em nosso círculo social. Durante o funeral, muitas pessoas vieram me dizer o quanto ela falava de mim com orgulho e amor, como nossos 10 anos juntos haviam sido o período mais feliz de sua vida. Cada palavra de consolo, embora bem intencionada, era como sal em uma ferida aberta. Como poderia aceitar conforto quando minha sobrevivência foi garantida pela morte dela? Quando o último ato de amor de minha esposa foi me dar o assento que a matou e me salvou. O transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, se manifestou violentamente. Tinha flashbacks vívidos do acidente. Acordava gritando no meio da noite, revivendo o momento em que a mão de Ana escorregou da minha. Desenvolvi um medo paralisante de voar, de espaços fechados, até mesmo de dormir, pois dormir significa perder o controle, exatamente como aconteceu no voo. A culpa do sobrevivente era minha companheira constante, uma voz implacável que questionava por que eu merecia viver quando Ana e tantos outros haviam morrido. Minha terapeuta, doutora Helena, especializada em trauma, tentava me ajudar a processar esses sentimentos, a entender que não havia lógica no acaso, que a culpa não ajudava ninguém e apenas perpetuava o sofrimento. Racionalmente, eu compreendia seus argumentos. Emocionalmente, era impossível aceitar. Cerca de 6 meses após o acidente, tomei uma decisão que muitos consideraram autodestrutiva, mas que para mim era necessária. Procurei as famílias de outras vítimas, começando pelos pais de Ana, depois expandindo para outros. Queria conhecê-los, entender quem eram seus entes queridos, ouvir suas histórias. Queria que soubessem exatamente o que havia acontecido, sem as versões sanitizadas oferecidas pelas autoridades e pela mídia. Acima de tudo, talvez buscava alguma forma de punição, alguma maneira de expiar a culpa por estar vivo. Surpreendentemente, essas interações tornaram-se uma forma de cura. Os pais de Ana, em particular, receberam-me com um amor que não merecia. Ana escolheu você para compartilhar sua vida, disse-me sua mãe durante uma visita. Ela teria trocado de lugar 1000 vezes se soubesse que isso salvaria sua vida. Não há maior amor do que dar a vida por quem se ama. Não desperdice o presente que ela te deu. Suas palavras foram um ponto de virada em meu processo de luto. Não eliminaram a dor ou a culpa, mas ofereceram uma perspectiva diferente. E se minha sobrevivência não fosse apenas acaso cruel, mas também um último ato de amor de Ana? E se a melhor maneira de honrar sua memória fosse viver plenamente a vida que ela, inadvertidamente, me permitiu continuar tendo? A criança sobrevivente, Sofia, tornou-se uma conexão importante nessa jornada. Tendo perdido ambos os pais no acidente, ela foi morar com os avós maternos. Comecei a visitá-la regularmente, inicialmente por um sentimento de responsabilidade. Afinal, havíamos sobrevivido juntos, eu havia segurado sua mão durante aquela noite terrível na floresta. Mas logo essas visitas tornaram-se uma fonte de conforto mútuo. Sofia, com a resiliência surpreendente das crianças, adaptava-se gradualmente à sua nova vida. Sua capacidade de encontrar momentos de alegria, mesmo após tamanha perda, era inspiradora. Tio Marcos, perguntou-me ela um dia enquanto desenha, você acha que meus pais e sua esposa são amigos no céu? A pergunta inocente, feita com a simplicidade direta das crianças, trouxe lágrimas aos meus olhos. Tenho certeza que sim, Sofia, respondi. Tenho certeza que estão todos juntos lá olhando por nós. Foi a primeira vez que consegui falar sobre Ana com um sorriso, mesmo que entre lágrimas. 1 ano após o acidente, os sobreviventes organizaram um encontro. Éramos agora apenas 8. Um havia falecido meses depois, devido a complicações de seus ferimentos. Reunimos-nos em um hotel em São Paulo, longe da mídia, apenas para compartilhar nossas experiências de sobrevivência e recuperação. Foi surpreendentemente terapêutico. Cada um lidava com o trauma de maneira diferente. Paulo, o médico, havia se dedicado ainda mais intensamente à medicina de emergência. Maria,
uma executiva de marketing, abandonara completamente sua carreira para se tornar artista. João, piloto amador, agora trabalhava com segurança de voo. E eu? Eu ainda estava tentando descobrir como reconstruir uma vida que fazia sentido sem Ana. O vínculo formado entre nós, sobreviventes, era diferente de qualquer outro. Não precisávamos explicar nossos medos irracionais, nossos gatilhos, nossas dificuldades em atividades cotidianas que antes considerávamos banais. Compreendíamos uns aos outros em um nível que ninguém mais poderia. Durante o encontro, surgiu a ideia de criarmos uma fundação, algo para apoiar as famílias das vítimas de acidentes aéreos, para melhorar os protocolos de busca e resgate, para oferecer suporte psicológico especializado em trauma relacionado a desastres. A ideia ressoou profundamente comigo. Talvez fosse uma forma de transformar nossa sobrevivência improvável em algo significativo, de gerar algum bem a partir de tamanha tragédia. Nos meses seguintes, trabalhamos na criação da Fundação Voo 745, usando parte das indenizações que havíamos recebido como capital inicial. Cada sobrevivente contribuiu com suas habilidades específicas. Paulo com seu conhecimento médico, João com expertise em segurança aeronáutica, Maria com seu talento para a comunicação. Minha formação em engenharia provou-se útil para aspectos organizacionais e logísticos. 2 anos após o acidente, a fundação estava plenamente operacional. Havíamos estabelecido programas de apoio psicológico para sobreviventes e famílias de vítimas, criado material educativo sobre segurança em viagens e começado a advocar por melhorias nos protocolos de emergência aeronáutica. Trabalhávamos em estreita colaboração com outras organizações similares ao redor do mundo. O trabalho era exaustivo, muitas vezes emocionalmente draining, mas também profundamente gratificante. Cada família que conseguíamos ajudar, cada pequena mudança nos regulamentos, que potencialmente salvaria vidas futuras, parecia um passo em direção a dar sentido ao inexplicável, a transformar o acaso brutal em propósito. E, de alguma forma, sentia que Ana aprovaria. Sua vida havia sido dedicada a fazer diferença através da educação e da pesquisa. Agora, mesmo após sua morte, seu impacto continuava através do trabalho que sua perda havia inspirado. Em paralelo ao trabalho na fundação, continuei minha jornada pessoal de cura. A terapia permaneceu uma constante em minha vida. Gradualmente, os pesadelos diminuíram em frequência. Os flashbacks tornaram-se menos vívidos. A culpa, embora nunca completamente ausente, tornou-se mais gerenciável. Após 3 anos, consegui finalmente entrar novamente em um avião, ainda que completamente sedado e acompanhado por um terapeuta especializado em fobias. Foi uma experiência terrível, mas também um passo necessário. Não poderia continuar o trabalho da fundação se fosse incapaz de viajar, de participar de conferências internacionais, de encontrar outras organizações similares. Em cada voo subsequente, carregava comigo uma pequena foto de Ana. Um lembrete não apenas do que havia perdido, mas também do amor que havíamos compartilhado, da razão pela qual continuava lutando para viver plenamente, apesar do trauma. 5 anos se passaram desde aquele fatídico voo. O tempo, como dizem, não cura todas as feridas, mas nos ensina a viver com elas. Aprendi a carregar o peso da perda de Ana e da culpa por ter sobrevivido não como um fardo paralisante, mas como parte do tecido da minha existência. Continuo liderando a Fundação Voo 745, que agora é reconhecida internacionalmente por seu trabalho com sobreviventes de trauma. Sofia, agora com 13 anos, tornou-se como uma sobrinha para mim. Vejo-a regularmente e ajudo seus avós com sua educação. Paulo, Maria, João e os outros sobreviventes permanecem parte importante da minha vida. Uma família formada nas circunstâncias mais improváveis. Em momentos de quietude, ainda me pergunto sobre os e se. E se não tivéssemos embarcado naquele voo específico? E se o clima tivesse estado mais favorável? E se eu não tivesse tido aquela enxaqueca na noite anterior? E se Ana não tivesse insistido para trocarmos de lugar? Mas aprendi que esses pensamentos, embora inevitáveis, não levam a lugar algum. A realidade é que o acaso e o caos
São partes integrantes da existência humana. Às vezes, pequenos atos de gentileza têm consequências inimagináveis. Às vezes, sobrevivemos quando outros não o fazem, sem qualquer razão lógica ou justificável. Se você encontra sentido nesta história, por favor, inscreva-se no canal. Seu apoio nos permite continuar compartilhando relatos que, esperamos, possam trazer perspectiva e possivelmente conforto para quem enfrenta suas próprias batalhas com trauma e perda. A memória de Ana permanece vividamente comigo, não apenas nos momentos finais de terror, mas nos 10 anos maravilhosos que compartilhamos. Seu sorriso radiante, sua paixão pela ciência, seu amor incondicional, sua generosidade que, ironicamente, se manifestou até mesmo em seus últimos momentos conscientes. Te amo, seus lábios formaram enquanto sua mão escorregava da minha. Essas são as lembranças que procuro manter vivas, que carrego comigo diariamente. A cada aniversário de sua morte, visito o memorial que criamos no local principal da queda. Levo orquídeas, suas favoritas, e passo algum tempo em contemplação silenciosa. Mas também celebro seu aniversário de nascimento com algo que ela teria adorado: uma palestra em uma escola, uma doação para pesquisa marinha, um dia de voluntariado em uma causa ambiental. Recentemente, algo extraordinário aconteceu. Trabalhando com outros pesquisadores da Fundação, ajudamos a implementar uma mudança significativa nos protocolos de segurança relacionados à integridade estrutural de aeronaves comerciais. Uma modificação aparentemente pequena no design da fuselagem, inspirada pela análise do acidente do voo 745, foi adotada por um dos principais fabricantes de aviões. Engenheiros estimam que esta mudança poderia prevenir o tipo específico de ruptura catastrófica que experimentamos, potencialmente salvando centenas ou até milhares de vidas no futuro. Quando recebi a notícia, chorei como não fazia há anos. Eram lágrimas de alívio, de propósito realizado, de dor transformada em algo tangível e positivo. Pensei em Ana, em como ela sempre acreditou no poder da pesquisa e da ciência para melhorar vidas. De alguma forma, mesmo após sua morte, ela continuava salvando pessoas. Nos encontros anuais com os outros sobreviventes, observamos como nossas vidas tomaram rumos que jamais teríamos imaginado antes do acidente. Maria, a ex-executiva, tornou-se uma artista reconhecida, cujas instalações sobre trauma e cura receberam aclamação internacional. Paulo, o médico, desenvolveu um protocolo especializado para tratamento de vítimas de desastres que agora é ensinado em escolas de medicina. João criou um software de análise de segurança aérea usado por dezenas de companhias. E eu? Deixei minha carreira original em engenharia civil para me dedicar integralmente à fundação e ao trabalho com sobreviventes de trauma. Nenhum de nós é a mesma pessoa que era antes daquele voo. Como poderia ser? Fomos quebrados e remontados, como vasos de kintsugi japonês, onde as rachaduras são preenchidas com ouro, tornando o objeto simultaneamente mais frágil e mais valioso. 6 anos após o acidente, conheci Luísa, uma psicóloga que trabalha com trauma em crianças. Ela entrou em contato com a Fundação buscando parceria para um projeto com jovens que haviam perdido familiares em tragédias. Nossa relação começou estritamente profissional, mas gradualmente evoluiu para uma amizade e, eventualmente, algo mais. O processo foi lento e doloroso, repleto de culpa e medo. Como poderia amar novamente? Não estaria traindo a memória de Ana? Luísa, com sua experiência e sensibilidade, compreendeu o complexo emaranhado emocional que eu carregava. Jamais tentou substituir Ana ou competir com sua memória. Em vez disso, criou seu próprio espaço em minha vida, gentilmente, pacientemente. Após quase um ano de encontros hesitantes, finalmente me permiti abrir o coração novamente, para acreditar que talvez fosse possível encontrar outro tipo de felicidade, não para substituir o que havia perdido, mas como um novo capítulo em uma vida que continuava, apesar de tudo. No 7º aniversário do acidente, Luísa me acompanhou ao memorial pela primeira vez. Enquanto colocava as orquídeas habituais, ela permaneceu respeitosamente afastada, dando-me o espaço que precisava para meu ritual particular de luto e conexão.
Mas depois, quando começamos a nos afastar, ela perguntou se poderia deixar também algo no memorial. Concordei, curioso. De sua bolsa retirou uma pequena pedra colorida, pintada com um símbolo que não reconheci imediatamente. É um triskelion celta, explicou. Representa os ciclos contínuos da vida, nascimento, morte e renascimento. É meu reconhecimento a Ana, não apenas pelo que ela significou para você, mas pelo impacto que continua tendo no mundo através do trabalho que você realiza em sua memória. Aquele simples gesto capturou perfeitamente o que eu vinha tentando articular para mim mesmo por anos, que Ana não estava realmente ausente, que seu impacto continuava reverberando através das vidas que tocava, das mudanças que inspirava, do amor que deixou para trás. Muitas pessoas me perguntam como consegui sobreviver não apenas fisicamente ao acidente, mas emocionalmente aos anos que se seguiram. Como é possível carregar o peso de saber que estou vivo porque minha esposa me cedeu seu assento? Como posso viver com o conhecimento de que seu último ato de amor inadvertidamente selou seu destino? Não tenho resposta simples. O processo de aceitação não foi linear, nem está completo. Ainda há dias em que a culpa retorna avassaladora, em que o porquê eu ecoa incessantemente em minha mente. Mas aprendi algumas verdades fundamentais que me sustentam nos momentos mais difíceis. Primeiro, não há lógica no acaso. A aleatoriedade é parte intrínseca da existência. E buscar significado na distribuição desigual da sorte é um caminho para a loucura. Segundo, a única forma de honrar verdadeiramente quem perdemos é viver plenamente a vida que temos, usar cada dia como uma oportunidade de criar impacto positivo, de amar intensamente, de fazer diferença. Terceiro, e talvez mais importante, o amor não termina com a morte. Transforma-se, evolui, manifesta-se de maneiras diferentes, mas permanece presente, influenciando nossas escolhas, moldando quem nos tornamos. O que aconteceu naquele voo em julho de 2017 definiu minha vida de maneiras que jamais poderia imaginar. A troca de assentos, que deveria ser apenas um pequeno gesto de carinho entre marido e esposa, tornou-se a linha divisória entre dois mundos, o que era e o que passou a ser. Ana, ao me oferecer seu assento na janela, não sabia que estava alterando o curso de nossas vidas para sempre. Não há como voltar atrás, não há como desfazer aquele momento. Há apenas seguir em frente, carregando sua memória, seu amor, transformando a dor em propósito, a perda em legado. Se você tirou algo valioso desta história, por favor, inscreva-se no canal. Suas inscrições não apenas nos ajudam a continuar compartilhando relatos de trauma e superação, mas também mantém viva a memória de Ana e das outras 159 vidas perdidas no voo 745. Em sua homenagem, espero que esta história possa lembrar a todos sobre a fragilidade preciosa da vida, o poder transformador de pequenos gestos de amor e a capacidade humana extraordinária de encontrar significado mesmo nas circunstâncias mais devastadoras. Ana costumava citar uma frase de que gostava muito, tirada de uma poesia que ela adorava. O amor é mais forte que a morte. Durante muito tempo após perdê-la, duvidei dessas palavras. Hoje, sei que são verdadeiras. O amor sobrevive, transforma-se, adapta-se, evolui, mas nunca realmente desaparece. Nas vidas que tocamos, nas mudanças que inspiramos, nos corações que marcamos, persistimos muito além de nosso último suspiro.